Livro Líderes se servem por último, parte 2, capítulo 7. O grande C. O sol brilhava e fazia calor. Um dia que seria típico daquela época do ano. Havia uma brisa suave e calma que amenizava a intensidade do sol. De todas as maneiras, era um dia perfeito. Subitamente, no canto do olho, a calma foi quebrada. Talvez tenha sido uma agitação na relva, talvez ele tenha visto algo diferente. Ele não tinha certeza, mas, francamente, não fez diferença. O que importa é que talvez houvesse alguma coisa ali, alguma coisa perigosa, alguma coisa mortal. A mera ansiedade foi suficiente para que a gazela parasse de pastar e erguesse imediatamente a cabeça para tentar ver o que era, esperando que não fosse um leão. Outra gazela percebeu que um membro do grupo ficara alerta diante de uma possível ameaça e também parou de comer na mesma hora para olhar. 2 pares de olhos são melhores do que um. Não demorou para que todo o grupo se unisse a eles. Ninguém sabia muito bem o que estavam procurando. Sabiam apenas que se um dos membros do grupo se sentisse ameaçado, todos deveriam se sentir ameaçados. Então, em um instante, uma das gazelas que não ficara alerta com a ameaça em potencial, viu o leão prestes a dar o bote e instintivamente correu como louca na direção oposta. Se as outras também viram o leão ou não, não importa, pois todas as gazelas da manada seguiram a mesma direção, todas correndo a plena velocidade. O leão tentou persegui-las, mas não conseguiu correr por tempo suficiente para pegá-las e ficou sem força. O ataque surpresa fracassou e as gazelas viveram mais um dia. Este é um dos principais benefícios da vida em grupo. Cada integrante pode ajudar a pedir ajuda. Se um membro pressente o perigo, todo o grupo pode ajudar a localizá-lo antes que seja tarde. É uma cena familiar, apresentada em muitos documentários sobre a natureza. Às vezes, o leão consegue abocanhar a presa, às vezes, não. Mas a reação das gazelas é sempre a mesma. Primeiro, uma ou algumas pressentem que alguma coisa está errada. Então, tentam identificar a ameaça. Se ela existe, saem correndo para se salvar. Essa sensação inicial, essa sensação de que pode haver alguma coisa perigosa ali, faz com que a cena se movimente. No final do dia, dá mais oportunidades de sobrevivência para a manada. Essa sensação de que alguma coisa está errada é um sistema natural de avisos precoces que todos os animais sociais possuem, inclusive em nós. Destina-se a nos alertar para ameaças e a afinar o sentido para nos prepararmos para um perigo em potencial. Não fosse por essa sensação, só ficaríamos alertas para o perigo se víssemos de fato alguma coisa ou após o ataque ter começado. Do ponto de vista da sobrevivência, seria tarde demais. Esses 22 membros das Forças de Operações Especiais no Afeganistão, pelos quais Johnny Bravo arriscou a vida, são um ótimo exemplo. Eles sentiram que alguma coisa estava errada naquela noite. Esse incômodo na boca do estômago que eles, as gazelas e todos nós sentimos e que avisa que algum perigo está nos rondando, é causado por uma substância chamada de cortisol. O cortisol é responsável pelo estresse e pela ansiedade, porque passamos quando alguma coisa nos perturba à noite. É o primeiro nível de nossa reação lutar ou fugir. Como um sistema de alarme de autossegurança que chama automaticamente a polícia, o cortisol procura nos alertar para possíveis perigos, preparando-nos para tomar medidas extras, para nos protegermos e aumentarmos a chance de sobrevivência. Aplique a mesma cena das gazelas ao cenário de um escritório. Uma pessoa ouve um rumor de que haverá demissões. Ela conta isso para um colega. Não tarda para que, como a manada de gazelas, uma por uma, a notícia se espalhe e o escritório todo comece a tagarelar e a se preocupar. Todos ansiosos sobre as possíveis demissões. Os colaboradores demonstraram um senso aguçado de alerta motivado pelo cortisol que circulou por suas veias. O estresse sentido vai distraí-los, impedindo-os de fazer qualquer outra coisa até sentirem que a ameaça passou. Na eventualidade de uma ameaça real, com a polícia respondendo a um alarme, a adrenalina é liberada na corrente sanguínea, dando-nos mais energia para nos afastar ou aumentando nossa força para enfrentarmos um inimigo.
Se você já ouviu falar em histórias de mães que subitamente exibem força sobre-humana para salvar os filhos, saibam que elas se devem à adrenalina. Mas se não há uma ameaça, respiramos fundo, esperamos que o cortisol saia da corrente sanguínea, deixamos o ritmo cardíaco voltar ao normal e relaxamos novamente. O cortisol não deve permanecer no sistema. Vamos imaginar que seja acionado quando percebemos uma ameaça e que saia depois que a ameaça passou. Mas há um bom motivo para isso. O estresse físico é um problema sério. A maneira como configura os sistemas internos pode causar danos permanentes se precisarmos conviver com uma sensação perpétua de medo ou de ansiedade. Sabemos a sensação causada pelo cortisol quando receamos por nosso bem-estar. Mas ele também está por trás da ansiedade, do desconforto ou do estresse que sentimos no trabalho. Diferente das gazelas, os humanos têm um neocórtex sofisticado, a parte de nosso cérebro responsável pela linguagem e pelo pensamento racional, analítico e abstrato. Enquanto a gazela reage ao cortisol em seu corpo, nós humanos queremos conhecer a causa do estresse, compreender, racionalizar nossos sentimentos. Geralmente, tentamos descobrir a fonte daquilo que imaginamos que esteja nos ameaçando, seja real, seja imaginado, para explicar nossa inquietude. Podemos culpar um chefe que está mentindo para nós. Podemos culpar um colega que achamos que pode nos atacar pelas costas para progredir na carreira. Podemos nos culpar por falarmos fora de hora em uma reunião. Analisamos um monte de coisas que fizemos ou não para compreender por que estamos ansiosos. A paranoia criada pelo cortisol está cumprindo seu papel. Está tentando nos ajudar a descobrir a ameaça e a nos preparar para ela. Lute, corra ou se esconda. Seja o perigo real ou imaginário, o estresse que sentimos é bem real. Diferentemente da mente racional, o corpo não procura avaliar a causa do perigo. Reagimos simplesmente às substâncias químicas que fluem pela corrente sanguínea para nos prepararmos para aquilo que possa estar nos rondando. O cérebro paleolítico não se preocupa em compreender a ameaça, que é apenas aumentar nossa chance de sobrevivência. E mais, nossos corpos não entendem que trabalhamos em um escritório e não na savana aberta. Nosso sistema de aviso antecipado não entende que o perigo que enfrentamos não ameaça a vida. Por isso é um esforço para nos ajudar a proteger nossos interesses. Esse sistema nos leva a reagir como se estivéssemos lá. Um amigo que trabalha na Columbia University foi a um escritório para preencher uma papelada administrativa. Foi educado e amistoso com a jovem sentada ao balcão, mas ela não retribuiu a polidez ou a simpatia. Embora tivesse dito nada de forma rude ou errada, percebeu que ela não estava preocupada com ele ou com suas necessidades. A moça respondeu suas perguntas de maneira monossilábica e não forneceu qualquer ajuda ou informações além do estritamente necessário, mesmo quando lhe foi pedido. Ao lidar contra o funcionário, ele sentiu novamente que estava incomodando simplesmente por pedir que fizesse seu trabalho. Apesar de ser interesse de todos ajudá-lo, como colaboradores da mesma organização, a equipe parecia hesitante ou menos resistente a cooperar. Em um escritório como esse que meu amigo visitou, as pessoas preferem se manter reservadas, reagindo apenas se necessário, fazer seu trabalho e voltar para casa no fim do dia. Não existe a sensação de que qualquer um se arriscaria ou se esforçaria para oferecer proteção aos demais. E por isso, mesmo sem a ameaça de demissões ou com um nível baixo de estresse, sente-se uma ansiedade constante de baixo nível. Como animais sociais, sentimos-nos estressados quando não temos apoio. Essa inquietude subconsciente, a sensação de que somos responsáveis por nós mesmos e de que ninguém vai nos ajudar, de que a maioria das pessoas com quem trabalhamos só se preocupa com seus umbigos, é para nosso cérebro primitivo muito assustadora. E o problema não está nas pessoas, mas no ambiente. Quando a galeza pressente o perigo, alerta o restante da manada, aumentando as chances de sobrevivência de todos. Infelizmente, a maioria de nós trabalha em ambientes nos quais os membros do grupo não ligam muito para os destinos dos demais. Isso significa que informações valiosas, como perigos imediatos, geralmente são mantidas em sigilo. Assim, os vínculos de confiança entre os funcionários ou entre os líderes e colaboradores são fracos, se é que existem. Ficamos com poucas opções, exceto colocarmos-nos em primeiro lugar.
Se achamos que o chefe não gosta de nós, se nos preocupamos achando que se cometermos um erro, estaremos encrencados, se achamos que alguém com quem trabalhamos vai tentar obter o crédito por algo que fizemos ou vai nos atacar pelas costas para progredir, se prestamos atenção demais aos exageros da mídia, se receamos que a empresa não vai conseguir atingir os resultados esperados e que podem haver demissões, se as pessoas se mostram desinteressadas, se não sentimos a presença do círculo de segurança, o cortisol começa a correr por nossas veias, gota após gota. Este é um problema sério, pois o cortisol inibe a liberação da ocitocina, a substância química responsável pela empatia. Isso significa que quando o círculo de segurança é fraco e as pessoas precisam investir tempo e energia para se proteger das políticas e de outros perigos dentro da empresa, isso nos torna ainda mais egoístas e menos preocupados com os demais ou com a organização. Trabalhar em uma cultura insalubre e desequilibrada é parecido com escalar o Monte Everest. Adaptamos ao ambiente. Embora as condições sejam perigosas, os alpinistas sabem que precisam passar um tempo no acampamento da base para se adaptar. Com o tempo, seus corpos vão se acostumando às condições para que possam obter sucesso. Fazemos a mesma coisa em uma cultura insalubre. Se as condições fossem violentas ou chocantes, com a ameaça diária de demissões, não conseguiríamos ficar lá. Mas quando as condições são mais sutis, adaptamos as coisas como políticas do escritório, oportunismo, rodadas ocasionais de demissões e falta generalizada de confiança entre colegas. Se estamos no acampamento na base do Everest, acreditamos que estamos bem e que podemos enfrentar a situação. Mas isso não afasta o fato de que o animal humano não foi feito para essas condições. Apesar de achar que estamos confortáveis, os efeitos do ambiente terão consequências. Só porque nos acostumamos, só porque tudo se tornou normal, não significa que seja aceitável. No Everest, mesmo depois de nos adaptarmos, nossos órgãos internos vão começar a falhar se ficarmos por muito tempo na montanha. Em uma cultura insalubre, acontece a mesma coisa. Apesar de podermos nos acostumar a conviver com o estresse e com níveis baixos e constantes de cortisol no corpo, isso não significa que devemos fazê-los. Fluxos constantes de cortisol não são prejudiciais apenas para as organizações. Podem causar sérios danos à saúde. Como as outras substâncias químicas egoístas, o cortisol pode nos ajudar a sobreviver, mas não deve estar sempre em nosso sistema. Ele provoca o caos no metabolismo da glicose, aumenta a pressão arterial e as reações inflamatórias, prejudicando a capacidade cognitiva. É mais difícil concentrarmos nas coisas fora da organização quando aquilo que acontece fora dela causa estresse. O cortisol aumenta a agressividade, reprime o impulso sexual e, de modo geral, faz nos sentir estressados. E agora vem o que mata, literalmente. O cortisol prepara o corpo para reagir repetidamente, lutar ou correr conforme as circunstâncias. Como isso consome muita energia, quando nos sentimos ameaçados, o corpo desativa as funções que não são essenciais, como a digestão e o crescimento. Passado o estresse, esses sistemas se ativam novamente. Infelizmente, o sistema imunológico é uma das funções que o corpo não considera essencial. Por isso, ele o desativa com doses de cortisol. Em outras palavras, quando trabalhamos em ambientes nos quais a confiança é baixa, os relacionamentos são fracos ou transacionais e o estresse e a ansiedade são a regra, ficamos mais vulneráveis a doenças. Enquanto a ocitocina reforça nosso sistema imunológico, o cortisol o debilita. Talvez não seja uma coincidência o fato de o mundo moderno ter alta incidência de câncer, diabetes, problemas cardíacos e outras doenças que podem ser prevenidas. Hoje, temos mais probabilidade de morrer devido a essas condições do que por crimes violentos ou terrorismo. O Centro Nacional Antiterrorista estima que mais de 12.500 pessoas foram mortas por terroristas no mundo em 2011. Segundo estatísticas do FBI, cerca de 165 mil pessoas foram assassinadas nos Estados Unidos entre 2000 e 2010. Mais de 2/3 com armas de fogo. As estatísticas do FBI não incluem a Flórida,
Compare esses números com as 600 mil pessoas que morrem todo ano nos Estados Unidos de doenças cardíacas e as quase 600 mil que morreram de câncer em 2012 e as evidências ficam claras. Pense nisso. Morreram 7 vezes mais pessoas por ano de doenças cardíacas e de câncer do que todas as pessoas assassinadas em uma década. Evidentemente, o estresse não é o único responsável por essas mortes, mas os números são tão expressivos e crescentes que parece que os líderes das organizações deveriam demonstrar alguma responsabilidade e levar em conta de que forma podem estar contribuindo para esses números. É assustador ver que coisas tão simples quanto um sistema de incentivos corporativos ou a cultura corporativa podem estar contribuindo para essas estatísticas. Nossos empregos estão nos matando literalmente. Uma cultura organizacional forte, por sua vez, faz bem para a saúde. O ambiente em que trabalhamos e a maneira como interagimos com os demais é realmente importante. Um bom ambiente de trabalho facilita a formação dos vínculos de confiança necessários para uma cooperação eficiente. Como os antigos sistemas que herdamos não conseguem distinguir entre as ameaças que enfrentamos nas planícies do período paleolítico e as ameaças potenciais do moderno ambiente de trabalho, a reação é a mesma. O corpo libera cortisol para nos ajudar a permanecer vivos. Se trabalhamos em um ambiente no qual a liderança fala a verdade, onde as demissões não são a regra em tempos difíceis e no qual as estruturas de incentivo não nos lançam uns contra os outros, o resultado, graças aos níveis mais elevados de ocitocina e serotonina, é a confiança e a cooperação. É isso que significa o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Não tem nada a ver com o horário de trabalho ou com o estresse que enfrentamos. Tem a ver com o local onde nos sentimos seguros. Se nos sentimos seguros em casa, mas não no trabalho, então vamos sofrer um desequilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Se os relacionamentos em casa e no trabalho são fortes, se temos a sensação de pertencimento, se nos sentimos protegidos nos dois lugares, então a força poderosa de uma substância química mágica como a ocitocina pode reduzir o efeito do estresse e do cortisol. Com a confiança, fazemos coisas pelos outros, cuidamos dos outros e nos sacrificamos pelos outros. Tudo isso aumenta nosso senso de proteção dentro de um círculo de segurança. Sentimos-nos confortáveis e confiantes no trabalho, o que reduz o estresse geral, pois não imaginamos que nosso bem-estar esteja sendo ameaçado. Demita seus filhos. Charlie Key podia sentir a tensão, como se fosse um relógio. Quando o ano fiscal chegava ao fim, o ambiente no escritório mudava. Era o medo de que se a empresa não atingisse suas metas, talvez alguns funcionários não estivessem lá no ano seguinte. Que fundou a Next Jump há quase 20 anos, atravessou muitos altos e baixos com a empresa e sabe muito bem os efeitos paralisantes que o medo ou a paranoia podem causar aos negócios. Assim, ele tomou uma decisão ousada que fortaleceu drasticamente o círculo de segurança na Next Jump. Queremos que a Next Jump seja uma empresa que orgulhe nossos pais e mães por a termos construído, disse Kim. E boa parte do orgulho de nossos pais deve ser sermos boas pessoas que fazem o que é certo. Assim, ele implementou a política de emprego vitalício. Provavelmente a Next Jump é a única empresa de tecnologia do país com essa política. Ninguém será despedido só para melhorar o balanço. E nem erros onerosos ou desempenho individual são bases para a demissão. Na pior hipótese, a empresa passar algum tempo descobrindo o problema e ajudando seu pessoal a superá-lo. Como um atleta que passa por um período ruim, os funcionários da Next Jump não são despedidos, eles recebem aconselhamento. A única situação na qual se pedirá que o funcionário saia é se ele não respeitar os elevados valores morais da empresa ou se trabalhar ativamente para prejudicar os seus colegas. Não é algo tão maluco quanto parece. Como é quase impossível ser despedido depois que se é admitido na empresa, a Next Jump dedica muito mais tempo e discernimento antes de contratar alguém do que muitas outras companhias desse segmento. Não leva em conta apenas talento e experiência. Dedica um bom tempo avaliando o caráter dos candidatos que desejam trabalhar lá. De cada 100 candidatos, apenas um consegue entrar. Se dissessem ao líder que daquele momento em diante ele não pode despedir ninguém, explica aqui. Mas ainda assim você precisa manter um crescimento consistente de receitas e lucros, apesar das condições do mercado. Ele não teria escolha se não recorrer a outras variáveis sob seu controle, como contratações, treinamento e desenvolvimento. Depois que alguém é contratado, os líderes da Next Jump fazem do crescimento desse funcionário sua prioridade. Vocês estão oferecendo a oportunidade de um emprego vitalício para aqueles que desejam isso? Então, os líderes da companhia precisam se esforçar para contratar as pessoas certas. Despedir alguém é uma posição fácil, diz Kim. Disciplina, aconselhamento, até um programa para ajudar a pessoa a encontrar um emprego em outro lugar.
caso que decida que nossa empresa não é para ela. São medidas muito mais eficientes, mas exigem muito mais tempo e atenção. Para quem educar os filhos traz muitas lições para quem administra uma empresa. Ambas as atividades exigem o equilíbrio entre necessidade de curto prazo e metas de longo prazo. Acima de tudo, nos dois casos, seu compromisso é vitalício, diz Kim. Em última análise, você quer que se tornem pessoas melhores. Kim pensa exatamente dessa maneira em relação a seus colaboradores. Ele sabe que a maioria das pessoas nunca se livraria de seus filhos nos momentos mais difíceis. Assim, como podemos demitir nosso pessoal nessas mesmas condições? Pergunta. Por mais que briguemos com nossos irmãos, não podemos nos livrar da família. Temos de fazer a relação funcionar. Mesmo não sendo um chefe perfeito ou um pai perfeito, ninguém é. Poucos podem negar que Kim se preocupa e se esforça em fazer o que é certo. Mesmo que às vezes isso signifique admitir que errou. O engenheiro da empresa disse que no começo achou que a política de emprego vitalício era uma ideia interessante para alguns dos funcionários de baixo desempenho, mas sem muitas consequências para ele, que eram dos que tinham melhor desempenho. Ele não temia perder o emprego. O que não imaginava, porém, é que essa política iria ajudá-lo como líder de grupo. Após sua implementação, a equipe começou a se comunicar muito mais abertamente. Erros e problemas passaram a ser apontados mais rapidamente, muito antes de se agravarem. A troca de informações e a cooperação também cresceu. Só porque a equipe não temia mais perder o emprego, esse líder de grupo viu o desempenho de sua equipe aumentar muito. Com isso, o desempenho da empresa toda melhorou. Nos anos anteriores à nova política, o crescimento médio da receita da Next Jump era de 25%. Sem qualquer outras mudanças importantes desde a implementação do emprego vitalício, o crescimento da receita subiu para 60% e não dá sinais de desaceleração. Apesar de muitos dos engenheiros da Next Jump receberem ofertas do Google, do Facebook e de outras grandes empresas de tecnologia, eles não saem de lá. Antigamente, a rotatividade dos engenheiros da Next Jump era de 40%, um número semelhante à da média do setor. Com foco na formação do seu pessoal, hoje a rotatividade da Next Jump é de apenas 1%. O que acontece é que mesmo quando recebem ofertas como títulos importantes e salários maiores, as pessoas preferem trabalhar em um lugar onde se sentem acolhidos. As pessoas preferem se sentir seguras entre colegas, ter a oportunidade de crescer e de se sentir parte de algo maior do que elas a trabalhar em um lugar que simplesmente as torna ricas. É isso que acontece quando seres humanos, inclusive engenheiros, são postos no ambiente para o qual fomos criados. Nós ficamos. Somos leais. Ajudamos-nos mutuamente e fazemos nosso trabalho com orgulho e paixão. Quando se reserva um tempo para construir bons relacionamentos e quando os líderes decidem valorizar mais as pessoas do que os números, quando sentimos confiança nos outros, a ocitocina liberada em nossos corpos pode reverter muitos dos efeitos negativos de um ambiente profissional estressante, encharcado de cortisol. Em outras palavras, não é a natureza do trabalho que realizamos ou o número de horas nos escritórios que vão nos ajudar a reduzir o estresse e a encontrar o equilíbrio entre vida e trabalho. São quantidades maiores de ocitocina e serotonina. A serotonina aumenta a autoconfiança. Inspira-nos a ajudar aqueles que trabalham para nós e inspirar aqueles para quem nos reportamos. A ocitocina alivia o estresse, aumenta o interesse pelo trabalho e melhora a nossa capacidade cognitiva, tornando-nos mais capazes de resolver problemas complexos. Ela melhora o sistema imunológico, reduz a pressão arterial, aumenta a libido e até diminui nossos anseios e vícios. E o melhor de tudo, inspira-nos a fazer tudo em conjunto. É por isso que as pessoas que adoram seu trabalho, uma frase típica da ocitocina, recusam facilmente ofertas de emprego com salários maiores e preferem ficar com aquilo que adoram fazer. Em comparação com a cultura na qual os líderes incentivam decisões reacionárias ou atividades que se concentram na gratificação imediata. Uma cultura na qual as substâncias químicas altruístas podem fluir mais livremente acarreta maior estabilidade organizacional e melhor desempenho a longo prazo. Quando isso acontece, nossos vínculos se fortalecem, nossa lealdade se aprofunda e a organização ganha longevidade. E o melhor de tudo, voltamos para casa mais contentes e vivemos mais tempo e com mais saúde por isso. Esse tipo de cultura é possível em qualquer empresa, de qualquer setor, de qualquer porte. Onde quer que encontremos seres humanos reunidos por uma causa comum, os líderes podem decidir implementar qualquer tipo de cultura. Isso não exige comoção e demissões. Os talentos não precisam ser substituídos. Aqueles que não concordam com os valores que definem a cultura podem sentir cortisol em seus corpos, dizendo que seu lugar não é ali. Sentindo-se ansiosos como estranhos no grupo. Podem decidir sair para encontrar um lugar onde se ajustem melhor.
Os outros, por sua vez, vão se sentir seguros entre seus colegas, vão sentir que encontraram lá. Para que isso aconteça, basta que os líderes da companhia tomem a decisão de fazê-lo. Eles têm o poder de criar um ambiente no qual as pessoas vão prosperar naturalmente, promovendo o bem da própria organização. Com a cultura e valores definidos com clareza, será a responsabilidade de todos que participaram dela, quer estejam em uma posição formal de liderança, quer não, atuar como líderes, esforçando-se para promover os valores e manter o círculo de segurança sempre forte.